Bem, queridos, nós estamos falando de eternidade, de um novo corpo, mas isso não significa que nós teremos o mesmo aspecto físico, nem que teremos o mesmo grau de parentesco que possuíamos, como hoje. Nosso corpo será transformado e teremos um outro nível de entendimento, porque vai mudar o corpo, vai se expandir a mente, o que permitirá um relacionamento muito mais íntimo e muito mais profundo com as pessoas, e que necessariamente não será como um relacionamento afetivo humano que nós conhecemos hoje. Vamos lá, olha o que Mateus, capítulo 22, versículo 30, vai dizer. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que Jesus está dizendo com esse texto? Eu te explico. Chegaram para eles alguns religiosos e propuseram para ele como uma charada. Eles vão dizer, olha, uma certa mulher, é hipotético, casou-se com um homem, mas esse homem não lhe deu filhos. Então, pela lei mosaica, o seu irmão deveria tomar essa mulher, fazer nela um filho para suscitar descendência ao seu irmão que morreu. Era a lei. Só que esse segundo irmão também morre antes de deixá-la grávida de uma criança. Então, o terceiro irmão, segundo a lei, pega esta mulher, tem relações com ela, mas ela não engravida e esse irmão morre. E assim acontece com todos os 7 irmãos. Eram 7 filhos, é um caso hipotético. Ela se casa com todos os 7 que vão morrendo um a um, uma verdadeira viúva negra. Ninguém lhe dá filhos. Ela morre e agora eles estão todos no céu. E aí a pergunta é, de quem ela será esposa? Do primeiro ou do último? Ela se relacionou afetivamente com todos os 7. Aí Jesus dá essa resposta. No céu não se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos do céu. Então, a nossa relação afetiva vai ser diferente daquela que nós conhecemos hoje. Eu vou conhecer a minha esposa, ela vai me conhecer, mas nós não saberemos como foi a nossa vida pregressa. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20 e 21, Paulo vai dizer, olha, a nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Está falando dessa matéria, que é só mudar o tempo e a gente já fica gripado, já fica com febre, que vem um vírus que você não consegue ver a olho nu e ceifa milhares de vidas, para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, vai chegar a hora em que nós teremos uma matéria, um corpo, semelhante ao que Cristo tem hoje, que não está sujeito à matéria, não está sujeito a estar preso em um local físico, ele pode se movimentar, ele sai em alta velocidade, vai ter um entendimento que hoje nós não temos. Hoje, para você adquirir conhecimento, você tem que gastar tempo para poder ler, para poder entender, mas vai chegar um tempo que nós vamos ter a mente muito mais expandida, muito mais conhecimento acerca de tudo aquilo que nos cerca, acerca de tudo aquilo que está ao nosso redor. Agora tem um texto que ele vai te ajudar a entender por que nós não nos relacionaremos como aqui na Terra. Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do 1º versículo, quando João vai dizer que viu um novo céu, viu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. E aí João viu uma cidade chamada Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada, vestida para o seu marido, como uma noiva. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, o lugar onde eles irão habitar, pois ele com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora veja o que diz os versículos de número 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, ou seja, aquilo que nós vivemos aqui na Terra, as mazelas desse tempo.
aquilo que me preocupa e te preocupa, aquilo que às vezes rouba o nosso sonho. O problema que bate à nossa porta, mas nós não temos solução. Os gigantes que se levantam diante de nós na nossa trajetória aqui na Terra, nada disso mais haverá, nem tampouco memória dessas coisas. E aí ele vai dizer no versículo 5 que o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer tudo novo. O Cristo que nós servimos, ele não coloca remendo em roupa velha. Ele faz uma roupa nova. Ele não vai nos levar para morar no céu com ele e nos permitir olhar ao redor num lugar de glória e nutrir saudades, tristezas, por causa daquelas pessoas que nós não encontramos no céu. A grande revelação bíblica sobre a nossa consciência na vida eterna com Deus está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 12, que diz que agora nós conhecemos em parte, mas que na eternidade nós conheceremos como somos conhecidos. Eu vou te explicar isso, indicando um nível de conhecimento enorme, semelhante ao conhecimento que Deus tem sobre cada um de nós. O texto vai dizer que por agora nós vemos por um espelho, é um enigma. O espelho é uma coisa interessante, porque você se olha no espelho, você está do outro lado do espelho, mas você não consegue se tocar, porque tem uma matéria física que te impede, é apenas um reflexo. É você que está do outro lado, mas na verdade não é você, porque você está do lado de cá do espelho. Olha que coisa! É a tua imagem que está sendo refletida. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como eu sou conhecido. Sou conhecido de quem? Do Senhor. Ele nos conhece por dentro e por fora. Conhece o nosso princípio, o meio, conhece também o fim, aonde nós iremos chegar. Ele sabe o dia da minha morte e da tua morte. Ele sabe se nós estamos no grupo que não será transformado por causa da morte, mas será transformado no arrebatamento. Eu não sei, mas ele sabe. Olha o que o salmista no Salmo 139 vai dizer nos primeiros versículos. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra alguma na minha boca, logo, Senhor, tudo conheces. O que o salmista está dizendo? O Senhor me conhece quando eu durmo, quando eu acordo, conhece os meus caminhos, ou seja, eu ainda nem saí de casa. O Senhor já sabe por que caminhos eu vou andar. E ainda não há uma palavra na minha boca e o Senhor tudo conhece. Eu ainda não formulei um pensamento, o Senhor já sabe aquilo que eu vou pensar. Esse nível de conhecimento no nosso corpo glorificado também vai nos ser dado. E eu não estou dizendo que por termos um corpo semelhante ao de Cristo e uma mente expandida que nos permita ver as coisas sob essa ótica, que nós teremos o mesmo esplendor de Cristo ou a mesma capacidade de Deus. Certamente não. Seremos muito melhores, mas ainda assim o nosso Deus é alguém que está num patamar inalcançável para nós. Jamais seremos oniscientes como Deus é. Ele percebe coisas futuras para o nosso tempo cronos, lógico, como algo presente em sua memória, o que diz o salmista nos versículos 4 e 16 do Salmo de número 139. É um atributo exclusivo daquele que nos criou, que criou o tempo, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ao que tudo indica, teremos um conhecimento perfeito no que se refere ao nosso presente, aquilo que nós vamos viver, como Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13. Conhecimento que está num nível que ainda é impossível de ser mensurado.
E Paulo escreve um versículo fantástico lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, e o versículo de número 4. A nossa mente ainda não é capaz de vislumbrar essa realidade. A Bíblia, ela diz que mente alguma imaginou o que Deus preparou para nós. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 9, ele vai dizer como está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eis que vos digo um mistério. Agora conhecemos em parte. Pastor Valmir Cohen, pastor do Ministério Fé para Todos, falando sobre o arrebatamento em nossa igreja, ele fez uma declaração que foi mais ou menos assim: nós nos preocupamos tanto com os sinais, com detalhes que nos foram revelados, o cumprimento de certas profecias, mas o mais importante sobre o assunto do arrebatamento, que vai nos levar em direção à eternidade, é nós estarmos preparados para sermos arrebatados. De nada vai adiantar conhecer profundamente os detalhes sobre o arrebatamento e a eternidade se o meu nome e o teu nome não estiver no livro da vida. Uma vez chegando na eternidade, nós vamos conseguir ter todo o tempo que estará diante de nós para que estejamos entendendo coisas que hoje não nos são reveladas. Eu termino com essa imagem de uma ampulheta, uma praia lá ao fundo, e uma alegoria que eu ouvi na minha adolescência de um pastor em nossa igreja. Ele diz que a eternidade é um tempo tão longo, tão longo, tão longo, que se nós pegássemos o globo terrestre, colocássemos dentro de um processador, um liquidificador, e transformássemos todo o globo terrestre a grãos de areia, colocássemos todo esse material dentro de uma ampulheta gigantesca que pudesse conter todos esses trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de grãos de areia, que o mundo seria reduzido. E nessa ampulheta, a cada 1 bilhão de anos, e se apenas um grão, quando o último grão caísse, a eternidade estaria somente começando. Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra. Eu quero te encontrar na eternidade. Deus abençoe a sua vida.